bem-vindos ao Bloco de Notícias, isto que é o teu espaço de comentar sobre a atualidade política da Madeira. Estamos novamente com a Dina Letra, com o Roberto Almada. Bem, hoje, para começar, vamos falar sobre esta nova lei eleitoral, que soubemos pela Comissão Nacional de Eleições que, afinal, não se aplica a estas eleições de 23 de março. Então, em que é que ficamos, Dina? Infelizmente não se aplicam a estas eleições, acho que é de lamentar. Eu acho até que é um desrespeito pela autonomia e pela Madeira. Quer o Presidente da República, quer o Governo, não têm se articulado de modo a que a lei eleitoral fosse publicada a tempo de ser colocado em prática para este novo ato eleitoral que nós vamos ter a 23 de março, até porque ela foi votada por unanimidade aqui na Assembleia Regional, foi para a Assembleia da República com caráter de urgência e foi também aprovada na Assembleia da República, e tudo indicaria que teríamos que a teríamos em vigor para o próximo ato eleitoral. Não o tivemos por um lapso temporal, diz o Presidente. É muito mais do que isso. É descoordenação, é desinteresse, estamos a uma ilha pequenina no meio do Atlântico, e acho que revela realmente um desrespeito institucional muito grande para com a Madeira. E como vimos, os governos PSD não são melhores para a Madeira do que de outra cor política, e isso é uma coisa tão simples quanto uma lei eleitoral, e é lamentável. Bem, Roberto, vou citar aqui o que o nosso Presidente da República referiu. Houve ali um lapso de tempo da referenda do Primeiro-Ministro que calhou num fim de semana e, portanto, isto está a ser tratado. Então, em que é que ficamos com esta notícia? Bom, tratado pode estar a ser tratado, mas isso não há tratamento possível. Neste momento não é possível essa lei entrar em vigor, exatamente pela descoordenação, que aqui a Dina já falou, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. E isto é, de facto, um atentado contra a autonomia. E mais do que isso, é um desprezo total neste caso, pela região autónoma da Madeira. Parece que o Sr. Presidente da República, e o Primeiro-Ministro também, desde que houve a necessidade de dissolver o Parlamento e convocar novas eleições, pura e simplesmente encararam isto como mais uma maçada. Parece que a Madeira é uma maçada para Portugal, é uma maçada para o Presidente da República, é uma maçada para o Primeiro-Ministro. Bom, se é uma maçada, eles deram para o peditório, eles foram e são do mesmo partido de Miguel Albuquerque e ajudaram a sustentar este regime, ajudaram a sustentar Miguel Albuquerque e ajudaram a fazer da Madeira o que ela é hoje em termos políticos. E desse ponto de vista, o que é grave, no meu ponto de vista, é que olhem para a Madeira como uma parcela do território nacional com a qual não têm grandes preocupações. E uma lei que é importante, que é a lei eleitoral para a Assembleia Legislativa da Madeira, onde finalmente iríamos ter as candidaturas a ser obrigadas a ter a lei da paridade, ter a paridade dos dois géneros nas listas, onde iríamos ter o voto antecipado em mobilidade para os estudantes e para outras pessoas que estejam deslocadas da região no território nacional, e também o voto em braille para as pessoas com deficiência visual. São três questões que eram e são demasiado importantes para o Presidente da República e o Primeiro-Ministro andarem pura e simplesmente para não utilizar uma palavra de calão e feia, andam a se marimbar para aquilo que se passa na Madeira. É triste, mas este governo e este Presidente da República, a mim, enquanto português, não me representam. E bem, eu só quero dizer mais uma coisa, que é a Madeira está numa crise política há um ano. Nós não tivemos da parte do Presidente da República
Os madeirenses não tiveram, da parte do Sr. Presidente da República, uma palavra. Ao longo de todo este tempo de instabilidade política que nós vivemos, não tivemos da parte do Sr. Presidente da República uma única palavra. E eu acho isso muito grave. Nós também somos portugueses e não somos portugueses de segunda. Só para concluir, dizer que, apesar desta lei não se aplicar neste momento, o Bloco de Esquerda, ao longo dos últimos anos, tem aplicado a lei da paridade nas suas listas. Ou melhor, somos obrigados pelos nossos estatutos a cumprir a lei da paridade. E, portanto, cumprimos a lei da paridade desde há muito tempo e não é preciso que esta lei exista para nós cumprirmos a lei da paridade. Nós vamos cumprir a lei da paridade. Pena é que os outros não sejam também obrigados a cumprir. Muito bem. Mais uma vez vemos que, noutra notícia, que a Praia Formosa não sai da voga desta construção, e sabemos que foram aprovadas as regras da construção de 7 edifícios de 9 andares na Praia Formosa, e vemos o vereador João Rodrigues dizer: se estiverem devidamente instruídos, serão aprovados. Ponto final. Então, Dina, não largam a Praia Formosa. Acho que, em primeiro lugar, é um ataque ambiental sem precedentes e um ataque ao povo da Madeira sem precedentes. Particularmente aos funchalenses, que é quem mais usufrui daquela praia. Nós temos a orla costeira da cidade do Funchal completamente privatizada e entregue à hotelaria. São poucas, tirando a praia de São Tiago, a Doca não é a Doca da Cavacas, ali ao pé do Lido, e a Praia Formosa são as únicas praias gratuitas, com acesso gratuito à praia. Ou seja, vivemos numa ilha em que os madeirenses não têm acesso para ir à praia, precisam de pagar. Isso é inconcebível. E depois tem essa vertente. Nós estamos num momento, e vamos continuar para o futuro, de alterações climáticas, de subida do nível das águas do mar, quando em todo o país estão a proibir a construção junto à costa. Nós aqui fazemos o contrário, construímos junto à costa, deixamos construir. Isso é a construção junto à orla costeira, mais uma irresponsabilidade. E depois iremos todos certamente pagar muito caro essa irresponsabilidade que se está a fazer, porque mais cedo ou mais tarde terão de ser os contribuintes madeirenses a pagar as reparações que vierem a ser necessárias para repor o que tinha antes. Acho que toda a gente sabe que todos os anos o acesso pedonal entre a Praia Formosa e Câmara de Lobos é destruído pelo mar. Ou parte dele, não é a totalidade, algumas zonas. O mar chega lá, todos os anos aquilo é destruído e é alvo de intervenção. Portanto, vai acontecer a mesma coisa. Em algumas zonas desse empreendimento. É que são tantos os problemas que essa construção vai causar. Em termos de saneamento básico, aquela zona não está preparada para receber mais carga humana. Os empreendimentos que estão previstos para aquela zona do Amparo e todos aqueles outros que o vereador da Câmara do Funchal já anda a afiar o dente ou a se congratular, porque já disse inclusive que a zona entre a Vitória e Santa Rita também é apetecível e está disponível para novas construções. Estão a dar cabo, daqui a uns tempos o Funchal será apenas betão. Já faltam espaços verdes. Tem muito poucos espaços verdes a cidade do Funchal, e cada vez há mais construção, com todos os problemas que isso acarreta, do ponto de vista paisagístico, do ponto de vista ambiental, que é, como já disse, quer por causa da falta de saneamento básico, que é uma questão de saúde pública, quer por causa da impermeabilização dos solos e as consequências que isso poderá trazer com aluviões, e todos nós, os madeirenses, também sabem o que é ter aluviões na sua terra.
É uma irresponsabilidade o que está a ser preparado por esta Câmara, por este Executivo do PSD, construir na Praia Formosa. A Praia Formosa naturalmente precisa de intervenção, porque é uma zona nobre da cidade, mas essa zona nobre devia ser para usufruto das famílias madeirenses, quer sejam funchalenses, quer não seja, das famílias madeirenses, e era essa a aposta que deve ser feita pela Câmara do Funchal. Se é preciso expropriar aqueles terrenos para que isso seja possível, que se faça. Acho que é justificável e acho que seria de facto a melhor solução ter ali zonas de lazer, zonas ligadas a atividades desportivas ligadas ao mar, eventualmente, ou de outra natureza, um espaço onde as pessoas, as famílias, pudessem usufruir do mar e de atividades de lazer e desportivas. Acho que seria o ideal para toda aquela área. E Roberto, então, o que é que será da nossa Praia Formosa? Bom, isto que está solta na Praia Formosa é a pirataria. Aqui há uns séculos atrás, os piratas, todos nós nos lembramos de ver nos filmes, os piratas estavam nos seus barcos, nas suas embarcações, e saqueavam outras embarcações para roubar os tesouros e para roubar tudo aquilo que era valioso. Hoje, a pirataria é para saquear a orla costeira. Os piratas, naquela altura, usavam espadas e usavam canhões para destruir as outras embarcações. Hoje os piratas usam gravatas e usam luvas. E usam gravatas e usam luvas porque quem é que vai ganhar com estas grandes construções que o poder regional e municipal, neste caso, se preparam para aprovar junto à orla costeira? Quem vai ganhar são os grandes empresários da construção civil, da construção e do imobiliário. E, portanto, infelizmente ou felizmente, estas não são habitações para madeirense comprar, porque os madeirenses não têm dinheiro para comprar estas embarcações junto ao mar que ocupam a orla costeira, que é de todos e não devia ser só de alguns. Os madeirenses são empurrados para outras zonas, muitas vezes para debaixo da ponte, porque não têm dinheiro para comprar estas habitações. Mas a verdade é que é preciso satisfazer o ego destes piratas. É preciso garantir a estes piratas as riquezas que a nossa terra ainda tem. E as riquezas é plantar junto à orla costeira, em cima da orla costeira, quase em cima da linha d'água, estas construções, vender a preços milionários para esses mesmos enriquecerem. O problema é que daqui a 40 ou 50 anos, com a subida do nível da água do mar, 40, 50, 60, 70 anos, essas moradias, esses apartamentos, esses empreendimentos terão grandes problemas porque a água vai subir, é uma questão de tempo. Não é se a água vai subir, é quando é que a água vai subir. Porque vai subir de certeza. E vão ter grandes problemas. Nessa altura, já estes piratas saquearam tudo o que havia para saquear, já estes piratas que usam gravatas e que usam luvas satisfizeram os seus bolsos e os madeirenses correm o risco de ficar sem o livre acesso ao mar, na zona da Praia Formosa. Nós já denunciamos isso e, pelos vistos, esta Câmara Municipal do Funchal quer ajudar esses pobrezinhos que não têm dinheirinho nenhum e precisam de fazer estas obras todas para sobreviver e pagarem a comida para as suas famílias. Naturalmente, estou a ser sarcástico. Então, mais uma vez, vemos a importância que o Governo Regional dá aos que querem cá morar. A importância que o PSD, neste caso, é a Câmara Municipal do Funchal. O que nós estamos a ver é que o PSD Madeira está ao serviço dos interesses imobiliários e especulativos e contra os interesses dos madeirenses. E isso tem de mudar. As pessoas têm, novamente agora, a 23 de março, essa possibilidade. Em setembro, outubro, teremos autárquicas e as pessoas terão essa possibilidade. Vejam o que estão a fazer à nossa terra, vejam como é que as suas vidas estão e tomem uma decisão consciente. Bem, e como último tema,
viemos a saber a queda da investigação de Eduardo Jesus, secretário do Turismo. Será que agora acabaram os casos na Madeira? Parece que quando cai um que inibe os outros todos. Não, o título da notícia do Diário Notícias que sai hoje é absolutamente falacioso. E eles sabem bem que a maioria das pessoas só lê os títulos e pouco mais se informa. Portanto, é absolutamente falacioso e lamento que o Diário Notícias esteja a ir por este caminho. Naturalmente que o caso, quem esteve atento ao que surgiu, não é o Eduardo Jesus que faz cair o governo. O Eduardo Jesus nem está incluído na Operação Ab Initio, porque é um processo à parte, e daquilo que ele estava sendo, não sei, acusado ou investigado era por conflito de interesses, pelo facto da então diretora regional de turismo ser mulher do diretor da unidade hoteleira, que teve uma declaração de interesse público por parte do turismo. Portanto, não tem nada a ver em termos de processo e muito menos em termos de gravidade com o que aconteceu em janeiro de 2024 e mais recentemente com a Operação Ab Initio. Nós temos um presidente do Governo Regional e 4 secretários que estão indiciados por crimes gravíssimos contra o interesse público. Crimes de corrupção, crimes de atentado ao Estado de Direito. Desses casos ainda não há nada decidido, não há nada, o Ministério Público ainda não se pronunciou, e é também, obviamente, que é importante que a Justiça possa ser mais célere, e é um tema que a todos também nos deve preocupar, enquanto cidadãos, termos maior celeridade na Justiça, para que ela também possa ser justa. Mas a operação, o que levou à queda do governo, tem a ver com toda uma gestão danosa da causa pública, que foi feita pelos sucessivos governos PSD, com particular incidência neste governo de Miguel Albuquerque, que depois do Alberto João Jardim ter levado a Madeira à bancarrota 2 vezes, o Albuquerque veio limpar o resto do tacho e dar aos amigos. Mas mais cedo ou mais tarde a Justiça há de se pronunciar, e nós não queremos pessoas dessa índole a governar os madeirenses. Roberto? Bom, de facto, o que aqui aconteceu é que foi um processo que estava em investigação por um crime leve, por uma suspeita leve, que caiu e foi arquivada. Mas o Governo Regional da Madeira não deixou de ter metade dos seus membros na condição de arguidos. E não por esta investigação, que nada tem a ver com a operação que trouxe de avião da Força Aérea, os investigadores da PJ, e que fez com que alguns arguidos tivessem sido 21 dias presos e detidos, processo do qual o Presidente do Governo também é arguido e outros membros do Governo Regional. Isso não caiu. O que não se tente dar a ideia que agora são todos uns anjinhos, são todos uns inocentes, até podem ser declarados inocentes, porque são apenas arguidos e até haver uma decisão judicial, as pessoas presumem-se inocentes. Mas são arguidos em qualquer parte do mundo. Até no Burkina Faso, no terceiro mundo, onde eles andam todos à batatada dentro dos parlamentos, até no Burkina Faso, qualquer governo teria caído sem esperar por uma moção de censura no Parlamento. Sem haver uma moção de censura no Parlamento. Teria caído porque eles próprios ter-se-iam demitido. Nós vemos governos pela Europa fora onde
há um membro que é suspeito de um escândalo sexual e cai, onde há membros que são suspeitos de crimes bem menores e demitem-se ou são demitidos. Mas aqui na Madeira isto é um regime de impunidade total. A verdade é que, não dizendo, não afirmando que eles são culpados, são arguidos. E sendo arguidos, deveriam ter dado um passo atrás, eles próprios se demitir e saírem do governo e deixar a justiça funcionar. E a justiça, se os declarasse inocentes, seriam inocentes; se não os declarasse inocentes, iriam ter que pagar pelos crimes que cometeram. Neste momento, metade do governo continua a ser arguido. E estas notícias que eram hoje a público de que este arquivamento fez que este arquivamento foi relacionado com o motivo que fez o governo cair. Não, o governo caiu porque há um escândalo de alegada corrupção, onde estarão, vamos ver, o Tribunal dirá se sim, se não, mas onde poderão estar envolvidos o Presidente do Governo e vários secretários regionais. E, portanto, é bom que as pessoas não se deixem enganar, porque Miguel Albuquerque não deixou de ser arguido, Pedro Ramos não deixou de ser arguido, Rogério Gouveia não deixou de ser arguido, Pedro Finho não deixou de ser arguido. Portanto, estes secretários e este presidente não deixaram de ser arguidos. Pedro Calado não deixou de ser corrupção. Pedro Calado, que deixou de ser presidente da Câmara, mas parece que começa aí a aparecer para ver, não sei se é para ver se é candidato à Assembleia Regional nas listas do PSD e reconquistar novamente a imunidade parlamentar, ou se é para se candidatar novamente à Câmara do Funchal, mesmo sendo arguido, não sabemos para quê, mas nem ele deixou de ser arguido. Portanto, vamos esperar que a justiça funcione, mas que haja decência também da parte da comunicação social quando dá estas notícias, para que as pessoas não sejam enganadas. Então pronto, chegamos assim ao fim de mais um bloco de notícias. Obrigado, Dina, obrigado, Roberto. E como já sabem, a política é feita de todos e para todos, e cabe a nós, se assim quisermos, fazer da Madeira um sítio melhor. Obrigado.